11 de maio, domingo. Para você que é mamãe, está assistindo esse vídeo, um excelente dia a você, junto à sua família. E aos demais, muito obrigado por estar aqui no nosso canal no YouTube ou assistindo esse vídeo pelo site Finance News. Nós vamos estudar no vídeo de hoje, pessoal, o gráfico do índice Bovespa, Vale 3, Petri 4, que são papéis aí que vocês gostam bastante de tradear. Quero dar uma olhadinha no gráfico da Cosan, as units da Klabin também quero dar uma olhada, né? E vamos terminar com a CXSE3, Caixa Seguridade, que foi um papel solicitado para nós estudarmos. São poucos papéis porque a maior parte dos papéis da carteira teórica do índice Bovespa, e eu olhei todos os papéis um por um, eles estão esticados, né? Então é tipo o que ocorre com ETCA4 e TUB4, que são exemplos, né? Esticado porque eles têm um afastamento da média, né? Aqui no caso de ITSA4, a holding Itaúsa, a gente tem um distanciamento da média aí de em torno de 11%, né? Quer dizer, você tem 11% de risco de comprar um papel nesse nível de preço. Então, quem gosta de análise gráfica, quem compra para trade, aqui eu não estou falando de compras para o longo prazo, né, que seria um investimento, né? Aqui é trade, a gente olha só o trade, né? Então, para trade não tem condições, porque assume muito risco comprar um papel esticado longe da média, né? ITSA4, ITUB4, e vários outros têm uma configuração gráfica semelhante. Estão bem afastados da média de 9 e ainda mais afastados da média de 21. Tá? A média de 9 é essa linha azul fina e a azul mais grossa é a média de 21. Tá? Tem que necessariamente esperar ou uma consolidação do ativo lá no topo, ou então uma correção com queda. Tá? Então vamos ver poucos papéis hoje no vídeo e vamos começar pelo índice Bovespa. Índice Bovespa no gráfico diário. O que a gente pode extrair de informação do índice? Primeira coisa que me chama a atenção, as médias apontam para cima. Tá? Médias móveis, tanto a de 9, a média do especulador, quanto a média de 21. Nós temos um fundo aqui mais alto que os fundos anteriores. Tá? Então nós temos um fundo mais alto que esse fundo aqui, que é mais alto que esse aqui. Então temos uma clara condição de alta no índice Bovespa. Me chama a atenção também o que? O volume, né? Para quem acompanha aqui os meus vídeos sabe que a gente sempre olha o desempenho dos candles junto ao volume. Então o volume sobe, subiu na quinta-feira, subiu forte, né? Na sexta também veio com mais força. O volume dando sustentação à alta do índice Bovespa. E o principal, o índice Bovespa, ele toca numa região de resistência, e não é qualquer resistência, é resistência de topo histórico, tá, pessoal? Então nós temos aqui, ó, nessa faixa lá dos 137 mil pontos, tá? 137 mil, precisamente 137.600 por ali, né? Uma resistência. E resistência é onde o preço bate, né? Bate lá, toca lá e recua. Toca e recua. O que nós esperamos é que o preço faça o rompimento da resistência. E não é um rompimento ali entre 10 e 11 horas. É um rompimento, é um candle de fechamento. Tá? Nós observamos aí durante a semana, lá no pregão do dia 8 de maio, que houve o rompimento do topo da máxima histórica no intraday, durante o pregão. O que eu quero ver é um rompimento do índice Bovespa com um candle de fechamento. Então, um candle de fechamento acima da máxima histórica. E lembrando que a máxima histórica de fechamento, né, até agora, é lá em 137.343. Então, houve o rompimento da máxima histórica no intraday, 137.469, isso aí foi rompido, né? Que é era uma máxima lá de agosto do ano passado, mas tem uma máxima histórica de fechamento em 137.343, lá do dia 28 de agosto, né? Então, tem que romper acima desse nível, tá? Então, o que nós gostaríamos de ver? Eu gostaria de ver um candle aqui, né? Um marubozu, né? Um candle de forte, alta, e com esse volume aqui embaixo, ó, dando condições, ou seja, alto ou crescente,
nesse candle de fechamento, tá? Preferencialmente acima da máxima do índice, né, que agora a nova máxima intraday é ali no 137.634. Então, se fechar acima de 137.634, é um indicativo, é uma sinalização de que o índice pode estar rompendo definitivamente essa máxima lá em cima, esse topo histórico, e aí nós podemos ter todo um novo ciclo de valorização do índice. Será que vai? Será que será sustentável? Bom, quanto a isso vamos continuar acompanhando, tá? Quero ver com vocês aqui então os pontos. Resistência já foi dito, né? É a máxima histórica, tanto a de fechamento quanto a máxima histórica intraday, são pontos de resistência. Pontos de suporte. Pontos de suporte, na minha opinião, no gráfico, caso o índice venha fazer uma correção, né, com queda, ali na faixa dos 133.200, depois 135.700, depois na média, né, a média de 9 períodos, que está em 134.828, tecnicamente também um suporte. Um pouquinho mais embaixo aqui, 133.970, também é um ponto de suporte. E lá embaixo, a média, né, de 21, 131.804 pontos é um suporte, tá? Técnico. Bom, vamos então agora olhar o gráfico do Ibovespa semanal. Clara tendência de alta, tá? O volume aumenta aí na última semana, um volume forte, né? E o índice estaciona lá em cima, então pertinho, né? Ou tentando encontrar forças para romper a máxima histórica, né? E a questão é, vai conseguir romper a máxima histórica? Vai conseguir deixar um candle de fechamento acima da máxima histórica? Tá? Esse é um ponto aí que nós temos que observar nessa semana e nas próximas semanas. Bom, esse candle de fechamento, se um candle de fechamento acima, né, fazendo uma nova máxima histórica, tem que ser um candle com um volume forte, né, um volume alto, e ele tem que ser de preferência um maroboso, né, aquele candle que não tem sombras, tá? São condições aí para a gente poder dizer com certeza, olha, rompeu, e aí vamos ver se o índice consegue desenvolver um novo ciclo aí de valorização, tá? É um momento importante do índice, não podemos deixar de considerar isso. Tem alguma questão aqui que me incomoda um pouquinho, porque para quem está comprado em papéis que tem uma correlação muito grande com o índice, né, os papéis que têm peso na carteira, quem está comprado, ok, está tendo aí a sua rentabilidade, mas para quem não está, a gente tem um afastamento dos candles em relação às suas médias, tá? Então o ideal mesmo seria que o índice ficasse aqui numa consolidação, né, andando de lado lá no topo por mais tempo, tá? Fazendo uma consolidação aqui, né? E para dar tempo do quê? Para dar tempo da média de 29 períodos, pelo menos se aproximar dos candles ali do índice Bovespa, tá? No semanal. Isso seria o ideal. Para quem não está participando da festa, poder entrar. Entrar agora é assumir um pouco de risco. Para quem faz um adequado manejo do risco, né? É assumir um risco, e aí tem que se pensar, é hora de entrar? Tá? Isso vale para quem tem papéis que tenham uma correlação muito positiva com o índice, ok? Tá? O ideal mesmo seria uma correção no tempo, aquela correção andando de lado lá no topo. Tá? Bom, fica aí então para vocês observarem, né? Nesse tempo gráfico a gente tem aqui a região ali dos 136.200 como um ponto de suporte, tá? 133.900 por ali também um ponto de suporte, a média de 9 no semanal do Ibovespa também um ponto de suporte, média de 9 que está em 131 mil pontos, 131.575 pontos. Tá? As condições gráficas do índice são positivas até o momento, né? Agora nós temos que considerar que já são aí 5 semanas de alta, então e estamos numa região de forte resistência, topo histórico, não é tão simples de romper, então a gente vai ter briga ali naquela região dos 137.600 pontos, e fica aí então para vocês avaliarem, né? Geralmente ocorrem correções nesses níveis, tá?
mas fica aí para vocês avaliarem. Vamos ver de imediato o gráfico da Vale 3. Vale 3 no semanal. Tá? Vale 3 no semanal, na minha opinião, em poucas palavras, a gente pode entender que a Vale está aqui numa praticamente consolidada, né? Com dificuldade de romper essa região aqui, ó. Vamos sinalizar aqui no gráfico para vocês. A Vale está com dificuldade de romper, né, essa região aqui, ó, dentro do retângulo, tá? Vamos ver se a Vale consegue cruzar, né, fechar acima da média no semanal, Vale 3, tá? A média de 9 tem sido uma resistência para o preço do ativo no semanal, da Vale 3. Então, a média de 21. Média de 21, que está em R$ 53,43, R$ 53,43 é uma resistência que a Vale tenta romper, mas não está conseguindo. Tá? Então, vamos ver se o ativo, se a Vale 3 consegue deixar um candle de fechamento acima da média de 21 períodos. E esse volume aqui embaixo está muito baixo. Esse volume aqui tem que aumentar. Então tem que deixar um candle acima da média no semanal, Vale 3, e o volume aumentar. Aí nós podemos entender que o ativo vai sair dessa lateralização. Lembrando que no semanal, logo ali em cima, ó, tem uma outra média de 9. Então, Vale 3 no semanal enfrenta a resistência também na faixa dos R$ 54,46. Tá? Vamos dar uma olhada agora no diário da Vale. Bom, aqui nós temos uma clara lateralização do ativo, né? Não consegue também romper a região das médias. O ativo fraco, Vale 3 está com muita fraqueza. A força compradora, né, não consegue se tornar dominante, não consegue levar esse ativo, o volume cai, o volume tem que aumentar e a Vale vai ter que romper essa região aqui, ó, das médias. Então, 53 com 12, onde está a média de 9, 53 com 17, onde está a média de 21, é uma barreira que o ativo tem que romper. Vale 3 no diário tem que romper essa faixa dos 53 com 17, com um volume alto. Tá? Não vejo compra nem venda aqui para swing trading, porque o ativo está numa consolidação, dentro de consolidação não tem tendência clara, né? São pontos aqui, na minha opinião, pontos de suporte, né? A faixa ali dos 5,2 com 50, depois a faixa dos 5,2 com 21, são pontos de suporte da Vale. Não vejo nada a fazer em Vale 3. A Petri 4. Petri 4 com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Subiu aqui devagarinho e pulou para cima da média de 21. Tá? Isso não acontecia, a Petri 4 não negociava acima da média de 21 desde o começo de abril. Ok? Lembrando que a Petri 4 divulga o balanço nesta segunda-feira, né? Se a memória não me falha, é nesta segunda-feira. Então, gente, vamos ver como é que o papel reage aí ao balanço corporativo aí do primeiro trimestre, certo? O volume cai, o ativo sobe, isso é uma divergência no gráfico. O ideal seria que o papel aqui, a Petri 4, estivesse subindo e o volume subindo também, tá? Vamos lá. Ponto de suporte. Como o Petri 4 cruzou para cima da média, então a média de 21, R$ 30,65 é um ponto de suporte. Tá? A máxima de sexta, né, ali o topinho de sexta em R$ 31 com 18 é uma resistência, tem que romper 31 com 18. A outra resistência, na minha opinião, está lá em 31 com 80. Ok? Petri 4 no... Vamos dar uma olhada aqui. Petri 4 no semanal. O que a gente observa aqui da Petri 4 no semanal? Bom, na minha opinião, andando de lado no fundo, tá? Sem forças para subir. Deixou um martelo no fundo? Sim, mas não é um martelo daqueles que a gente possa dizer, olha, veio acompanhado de um volume alto, né? O volume aumentou um pouco, mas tem que dar um desconto, que na semana ali do final de abril, né, teve feriados, e de qualquer forma pode ser uma sinalização ainda fraquinha, né, mas ainda é uma sinalização de que pode ter um repique, ou seja, que o ativo pode
voltar aqui a subir, né? E quem sabe ir até a média de 9, tá? A linha azul aqui mais fininha, ou seja, lá em 32,78. Tem outros pontos de resistência no meio do caminho? Sim. 31,82 é resistência, 32 com 10, com 11 por ali também é resistência, tá? Vamos ver se o papel aí consegue se recuperar e pelo menos fazer um repique até as médias. Lembrando que a gente aqui não gosta tanto de repique, eu particularmente, né? Eu sei que tem alguns de vocês que operam e operam muito bem, né? A gente gosta disso aqui, ó. Repique, teste de fundo e onda 3 para cima. Aí sim, tá? A relação risco-retorno é melhor, certo? Médias apontam para baixo, papel abaixo das médias, sem força para subir, por enquanto muito fraco. Vamos ver se o balanço, se o balanço da Petrobras consegue mudar um pouco esse quadro aí, né? Que está bem feinho, né, gente? Da Petri 4, né? Tá? E é importante ficar atento também que a semana vai ter aí o balanço de várias companhias, né? Várias companhias importantes, né? Tem a Petri 4, tem Itaúsa, a Petri 4 e a Itaúsa, né? É nesta segunda 12, né? E tem o Banco do Brasil alterou, ia ser dia 13 na terça, passou para quinta, 15, tá? E tem outras companhias gigantes aí também, JBS, tem a CPFL, BRF, né? Cosan, que eu inclusive vou olhar o gráfico aqui na sequência, o gráfico da Cosan, tá? Vamos lá, Cosan, Cesan 3. Gente, o gráfico da Cosan, eu já venho chamando a atenção de vocês há algumas semanas, né? Esse aqui é o gráfico semanal. Vejam que o ativo ele chega numa região de resistência importante. E aí vem a pergunta: vai conseguir romper essa faixa aqui de R$ 8,00, né? 8,30? Vai conseguir romper? Tá? Esse foi um dos poucos ativos na carteira teórica do índice Bovespa que não aproveitou, né, essa última grande onda de valorização aí dos ativos da carteira teórica. Tá? Ele até subiu, né, mas sobe aí discretamente em relação ao tanto que caiu nos últimos anos. Okay? O que é positivo nesse gráfico? Conseguiu cruzar para cima da média de 21 e sugere que está fazendo aqui uma realização. Tá? Então teve várias semanas aí de alta, né? E agora a Cosan ela deixou aí um candle de baixa no semanal, mas continua acima da média. Então vamos lá. Para mim esse ativo aqui fica muito, mas muito interessante, tá? Dado que outros da carteira teórica já estão esticados, esse aqui não esticou, quer dizer, não soube, né? Não aproveitou essa onda de valorização do índice, né? Esse papel aqui fica interessante se, somente se subir. Então vamos lá, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil da gente entender. Ó. Ele subiu, temos uma perna de alta. Agora ele está testando fundo. Vamos ver se esse teste de fundo continua acima da média de 21. E vamos ver se ele volta a subir após um teste de fundo e lança uma onda 3 para cima. Aí fica um ativo bem interessante, tá? Mas para isso vai ter que romper R$ 8,30. Então acho que vale colocar no radar Cosan, certo? Que também divulga o balanço esta semana, né? A Cosan divulga o balanço, vamos ver aqui. Acho que é na quarta ou na quinta, vamos ver, CPFL, Cosan na quinta-feira, Banco do Brasil, CPFL, BRF, Marfrig, Cosan, Ezetec, né? Todos divulgam balanço essa semana, tá? Vamos dar uma olhada no gráfico diário da Cosan. Muito bem, no gráfico diário a gente tem aqui, para quem gosta de contar as ondas, né? Vamos lá, vamos contar as ondinhas aqui. Ó, onda 1, onda 2, onda 3. Então quem fez uma operação de swing aqui foi bem sucedido, né? Agora o papel fez uma realização até a região da média de 9 períodos. Voltou a subir e corrigiu de novo. Lembrando que o ativo está com
ele enfrenta a resistência que eu mencionei lá no gráfico semanal, né, que é uma resistência aqui, ó, dessa região aqui. Tá, normal, olha aqui, ó. Tentou tocar aqui, não conseguiu. Tentou romper, não conseguiu. Tentou romper aqui, também não conseguiu. Está tentando romper de novo. Vejam que isso aí é uma região de resistência de longo prazo. Então, na minha opinião, se o ativo conseguir romper 8,30, tá? Ele tem tudo aí para fazer uma boa evolução aí para cima. Tem um upside muito interessante. O que precisa melhorar em Cosan? O volume, né? Volume muito baixo. Não é à toa que, claro, o papel cai fortemente, né? E muita gente que estava investido aqui com investimento aqui perde dinheiro, muito trade também, acaba não voltando, a liquidez se reduz, tá? Vamos ficar então atentos, papel se segurando na média de 9 períodos, que é um suporte. Então, o suporte está em R$ 7,80. Resistência a ser rompida da Cosan, Cesan 3 no diário, 8,28, 8,30. Ok? Fica aí então para vocês avaliarem também. Lembrando que o que eu falar aqui não é recomendação, tá, pessoal? É tão somente um estudo baseado no meu perfil de risco, tá? E me chamou a atenção também, pessoal, na carteira teórica do índice Bovespa, o gráfico da Klabin, tá? Vamos lá? Por que me chamou a atenção? Vamos às características técnicas aqui do ativo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o nosso marcador para ficar mais fácil da gente entender. Então, para quem gosta de contar as ondas, olha aqui, ó. Perna de alta, onda 1. Concordam? Perna de baixa, onda 2. Ou seja, depois de uma alta forte, veio a correção. Aqui lateralizou um pouquinho, né? Lateralizou. Após a lateralização, o papel sobe e aqui foi o timing de entrada, ó, nesse nível de preço. O papel lança uma onda 3 para cima, com poucos candles, é claro. Mas o que eu chamo a atenção é que o ativo faz aqui um zigue-zague para cima. Nós temos um fundo maior que o fundo anterior, acima das médias, as médias apontam para cima e o volume, olha o volume dando condições para aquela ondinha 3 ali, ó. Então, quem comprou aqui no rompimento de 19 com 3, 19 reais, 19 com 4, conseguiu aí ter um ganho relativamente curto, né? Mas pôde surfar um pouquinho nessa onda 3. Isso aqui pode ser recém o início de uma valorização do ativo, e vamos ver se ele sinaliza aqui claramente que pode começar a reverter essa tendência forte de baixa, tá? O que era uma queda passa agora a ser alta. Por quê? Porque nós temos um zigue-zague para cima, isso é bem significativo, tá? O volume já aumenta. Então, gente, vejam que o papel chegou a KLBN11, né, as units, chegou pertinho de uma região de resistência em R$20,20, tá? É normal agora que ele faça uma correção. A correção iniciou na sexta-feira com queda, tá? Pontos aqui são pontos de suporte, na minha opinião, caso essa correção continue, né? A mínima ali de sexta-feira em 19,20 por ali, né? Depois a faixa dos R$18,94, R$18,94, média de 9, também é um ponto de 18,94, não, 18,92. Também é um ponto de suporte, caso venha uma correção mais forte. Ponto a ser rompido é R$20,06 por ali, tá? É um ativo que fica interessante. Aliás, eu até vamos fazer o seguinte, ó. O ponto a ser rompido é esse topo anterior aqui, ó, tá? É um topo deixado lá no dia em março, 19 de março. Então tem que romper 20,20. Certo? Vamos dar uma olhada no semanal, já que a gente está com tempo. No semanal, o ativo vem fazendo tão somente um repique e já encontra resistência em R$20,48. Então, no gráfico semanal, ainda não temos uma condição gráfica tão boa, tá? O ideal é que nesse tempo gráfico, no semanal, o ativo, após esse repique, faça um teste de fundo, que pode ser caindo ou lateralizando, e após essa lateralização, essa correção, desenvolva uma onda 3 para cima. Por enquanto não há sinal disso ainda, mas vamos seguir acompanhando, tá?
no gráfico diário o ativo começa a ficar interessante, principalmente após uma queda generosa dessas que corrigiu o preço, né? Vamos ver quanto que houve, de quanto que foi essa correção, né? Vamos lá, o ativo estava lá na faixa dos 23,60 e caiu aqui, caiu uma correção aí de quase 25%, né? Uma correção bem alta, bem forte, né? Em questão aí de 3, 4 meses, tá? Fica aí para vocês avaliarem também o gráfico da Klabin. E vamos encerrar com a CXSE3, setor de seguros, divulgou balanço. Eu sei que muitos de vocês aí gostam desse papel porque é uma boa pagadora de dividendos, inclusive anunciou o pagamento de provento de dividendo aí na semana que passou. Divulgou o balanço, tá? O mercado não gostou muito, né? Mas aqui a gente não vai olhar os fundamentos, vamos olhar a parte técnica do ativo, tá? O gráfico. O que diz o gráfico? O gráfico mostra aqui, pessoal, que após o fazer uma nova máxima, um novo topo histórico, o ativo corrigiu, testou topo e fez uma onda 3 para baixo, uma perna de baixa aqui generosa, tá? Muito bem. Então, não vejo compras em caixa seguridade neste momento, tá? Não vejo compras. Para entender que isso aqui, que o ativo vai, para operar numa compra aqui, né? O que tem que fazer? Tem que esperar o ativo repicar, testar fundo e armar pivô, de preferência acima da média, certo? Por enquanto não há sinal à vista disso ainda. Deixou um candlezinho ali, sugerindo que pode haver um repique. Se esse repique ocorrer e encontra resistência na média de 21, R$ 15,51 já é uma resistência, tá? A média de 9, a média do especulador, aponta para baixo, a de 21 ainda aponta para cima. Então vamos ver se o ativo consegue repicar e cruzar para cima da resistência da média de 21, que está em R$ 15,51, ok? No semanal, a Caixa de Seguridade toca na média de 21, toca num ponto de suporte, tá? Então, R$ 14,82 é um suporte da Caixa de Seguridade nesse tempo gráfico semanal. A questão aqui é, será que o ativo vai conseguir se recuperar a partir desse nível de preço, né? Será que aqui ele vai encontrar suporte e voltar a subir? Bom, se voltar a subir, 16,50 por ali é uma resistência. Tende a tocar lá e cair. Agora, se romper, fica bonito de novo, tá? O que tem que observar? Tem que observar se a Caixa de Seguridade vai deixar nessa semana, tá, um candle de alta acima da média de 21 e de preferência com volume alto. Tá? Agora observem que o papel no semanal caiu, já é a segunda semana de queda, né, com volume crescendo. Isso aí acende o sinal amarelo. Pode ser o que? O aumento da força vendedora, tá? Vamos ver se o ativo consegue se segurar na média de 21. Lembrando que a média de 21, observem aqui, ó, tem sido um ponto de suporte importante da Caixa de Seguridade desde fevereiro, né? Quando ela cruza para cima da média de 21 ali em fevereiro, ela tem se segurado, ela toca na média e volta a subir. Vamos ver se ocorre de novo a mesma coisa, tá? Então, no gráfico diário, não vejo entradas, também não vejo compra, né? E também não vejo operação de swing, né? Operação de venda. Por quê? Porque a operação de venda, para quem gosta de operar short, foi aqui em 15,71, 15,70, quando perdeu esse fundo aqui, né? Tá? Então fica aí para vocês avaliarem também. Bom, pessoal, por hoje era isso. Vamos seguir acompanhando aí o mercado, né? Vamos ver se o índice faz aí novas máximas ou se faz uma correção um pouco mais acentuada, o que permite aqueles que não estão participando da festa possam participar, tá? O importante é fazer avaliações consistentes, com clareza, né? Não se perder com excesso de indicadores gráficos. Às vezes eu fico vendo muitos analistas por aí com excesso de
de indicadores gráficos. É tanto indicador gráfico que o gráfico fica poluído e isso dificulta a tomada de uma decisão com qualidade. Tá? Então, clareza no gráfico é o mais importante para saber qual a probabilidade daquele ativo subir, se você está perto de um ponto de resistência, se não está, e se é a melhor hora de entrar ou não. Tá? Isso tudo a gente observa no gráfico, estudando bastante, tendo clareza no gráfico, né? E olhando as condições macro do mercado. Tá? Com o índice Bovespa perto de uma região de resistência, fica difícil imaginar que naquela região ali ele vai cruzar com facilidade, certo? Nos vemos então no próximo domingo. Uma excelente semana a você. Até lá.